Boa noite a todo mundo que vai assistir a live agora ou vai assistir depois. Hoje é uma entrevista do Marcelo Morato, Vida Pets de Cascavel e Toledo. É uma entrevista específica para o prêmio Marcelo Verlenja, né? Enquanto a gente vai aguardando aqui o Marcelo entrar na nossa live, eu vou fazendo a introdução aqui do prêmio, tá? Então, o prêmio Marcelo Verlenja, que é uma iniciativa da BHV, trata-se, né, de um reconhecimento à existência do Marcelo Verlenja, que foi um sujeito extremamente dedicado à classe veterinária. Foi fundador do Hospital Veterinário Verlenja, um hospital bastante respeitado no interior de São Paulo e que completou em abril desse ano 28 anos de existência. Deixa eu autorizar aqui o Marcelo entrar. Ele, do Marcelo Verlenja, né? Era velho, sim, velho, mas não de velho. Ele partiu para o mundo espiritual com 52 anos de idade. Tá me ouvindo, Marcelo? Oi, Renato, estou sim. Boa noite, tudo bem? Boa noite. Desculpa fazer do carro, porque não deu tempo em função da logística, mas eu vou. Tá me ouvindo bem, Marcelão? Tô muito bem. Então tá bom. Então, o Marcelo, né, o Marcelo Verlenja, não o Marcelo Morato, né, mas o Marcelo Verlenja, então ele partiu para o mundo espiritual com 52 anos de idade, muito prematuro, mas deixou um legado marcante. Eu, particularmente, nunca vi ninguém que tivesse algo de negativo para comentar dele. E esse comportamento bacana, né, Marcelo, influenciou muita gente, muita mesmo. Com a ajuda dos irmãos e da esposa, viabilizou uma série de evoluções na medicina veterinária do interior de São Paulo. Por exemplo, foi a primeira tomografia de Campinas e região, uma das primeiras UTIs e outros vários diferenciais com relação a esse pioneirismo. Ele também, o Marcelo Verlen, já fazia parte da comissão técnica de clínicos de pequenos animais do CRMV São Paulo e foi um dos fundadores da BHV, a Associação Brasileira de Hospitais Veterinários. O Marcelo pensava assim: ser médico veterinário é exercer humanidade, é reunir em um profissional a ciência, o amor, a razão, a empatia, o compromisso com a saúde, a psicologia e o respeito pelos animais e seus tutores. Trata-se de um desafio diário que nos permite o crescimento contínuo e nos leva a oferecer cada vez mais o melhor de nós mesmos para todo mundo. Então, um cara assim só poderia ser homenageado. Ah, o velho é de amigão e não de velho, apesar dos muitos cabelos brancos que o Marcelo desde sempre teve. Então, assim, é um cara muito bacana que foi feito para a gente não esquecer, né? E esse prêmio é uma espécie de reconhecimento, a lembrança e a contribuição que o Marcelo Verlen já teve. E hoje a gente está tendo a oportunidade de entrevistar o Dr. Marcelo Morato, que é de Cascavel, também de Toledo. Ele tem clínica 24 horas e hospital veterinário 24 horas em ambas as cidades. E é um sujeito assim que pensa muito fora da caixa em muitas das coisas que ele faz, né, para expor o trabalho da sua empresa, expor a sua equipe. E assim, do ponto de vista, né, de marketing, de exposição da empresa do Marcelo Morato, é bem raro as coisas que eles fazem se comparar, inclusive, hospitais e clínicas em várias outras regiões do Brasil, né? Então a gente realmente já percebe que a atuação do Marcelo Morato à frente, né, das empresas que ele possui na sua região é bastante diferente. E aí, nesse contexto, né, Marcelão, eu fui buscar, assim, como você faz parte do prêmio Marcelo Verlenja, na categoria Gestor Inovador,
Então, para a gente inicialmente balizar, eu trouxe aqui a definição de inovação, né? Aham. Então, inovação significa criar algo novo. A palavra é derivada do termo latim innovatio e se refere a uma ideia, um método, um modelo, um objeto que é criado e que pouco se parece com padrões anteriores, né? Ou seja, cria-se coisas diferentes que antes não existiam, não tem um referencial necessariamente para poder copiar, né? Então, a gente vai procurar explorar isso ao máximo, né, Marcelão, Aham. do ponto de vista dessa nossa entrevista contigo, para realmente entender como que funciona a sua cabeça em relação a criar, conceber inovações que você leva aí todos os dias em todas as coisas que você faz para as suas empresas, né? E antes, para a gente poder começar, Marcelão, a primeira pergunta, quantos anos você tem? É formado há quanto tempo? E você é de Cascavel ou migrou para aí? Conta um pouquinho da sua história, Marcelão. Então vamos lá, Renato. Boa noite. Queria te agradecer aí pela oportunidade de estar aqui, de estar conversando contigo. Você conversou com a galera já aí e eu posso dizer com os meus heróis, né? Com os caras que eu tô sempre me espelhando aí. Então é muito legal poder estar aqui também. Eu não tive a oportunidade de conhecer o Marcelo Verlenja, o Dr. Marcelo Verlenja. Conheço o Otávio, conheço o Alexandre, conheço o hospital deles, mas eu entrei para esse mundo da BHV, da diretoria, comecei a frequentar isso depois da partida dele, né? E é que nem você falou, você não tem ninguém para falar nada de ruim dele. E é muito legal a gente ver que existe um espaço dentro da medicina veterinária, dentro da BHV, no geral, para homenagear também, né? Gente que fez por nós, gente que andou para a gente poder correr, né? Porque com certeza a gente, o que ele fez, como ele trabalhou, como ele fez com o hospital dele junto com o Alexandre, com o Otávio, respinga na gente até hoje, né? Então eu fico bem feliz de alguma forma tá conseguindo homenagear também, tá? Ele e a família Verlenja, que são pessoas assim, são muito legais, né? Quem conhece eles sabe como eles são. Eu sou, então, de Cascavel, no Paraná, tá? Sou nascido e criado aqui. Eu saí daqui só para estudar, tá? Então eu fiz faculdade na Universidade Federal do Paraná. Depois disso eu fui para a Unesp, em Jaboticabal, onde eu fiz o aperfeiçoamento em Oncologia, e voltei para cá direto, já para trabalhar com clínica de pequenos animais, né? Em 2016, nós fundamos a Vida Pets, eu e a Cristiane, né, juntos fundamos a Vida Pets, e de lá para cá, então, a gente vem trabalhando com a Vida Pets como um epicentro aí dessas empresas. Hoje a gente tem 6 empresas diferentes dentro desse portfólio, né? Chegamos a ter 8, né? Daí vendemos uma, outra ali e tal, organizamos. Hoje a gente tem 6 empresas diferentes. E eu diria assim que no centro dessas empresas, agora a gente tem o hospital, né, aqui em Cascavel, e essa clínica 24 horas também em Toledo, né, como nossos maiores negócios, vamos dizer assim. Marcelo, você hoje você é mais veterinário ou você é mais empresário, Marcelão? Renato, quando eu entrei, a Dom Cabral foi um divisor de águas na minha carreira, na minha vida. Tá? Então, a Dom Cabral é onde a gente tem uma pós-graduação de gestão da saúde veterinária. Né? Nós tivemos o módulo básico, vamos chamar assim, e agora está tendo o avançado. E é engraçado porque, quando aconteceu o módulo básico, eu acabei tendo muito contato com muita gente que já está muito mais nessa fase de gestor. Né? E o ambiente faz a pessoa, né? Então foi ali que eu acelerei muito essa parte da minha saída da prática, da veterinária mesmo, para essa parte de gestão. Então, se você fizesse essa pergunta para mim no ano passado, nem precisa ser tanto, viu? Vamos uns 3 meses atrás, eu ia falar para você que eu estava 90% gestor e 10% veterinário. Então, atendendo mais aqueles clientes mais antigos, aqueles clientes que pedem por mim, e a parte de oncologia, que é a minha especialidade, é a área que eu tenho pós-graduação, mestrado e tudo mais, tá? Esse segundo
esse segundo módulo ou esse módulo avançado, a gente teve algumas coisas que me deram alguns insights, alguns cliques aí, que hoje eu diria para você que eu estou 60% gestor e 60% na clínica, porque eu tenho uma sobreposição, tá? Então eu voltei muito mais na clínica por dois motivos. Um, eu achei que era necessário para mim, por mim e pela minha equipe, e outra, eu gosto, cara. Eu gosto, me dá uma felicidade enorme estar na clínica, eu gosto de atender, eu gosto de conversar com o cliente, eu gosto de estar com os meus pacientes, eu gosto de operar. Então eu estou tentando equilibrar um pouco essas coisas, porque a gente precisa ser gestor para poder ter um crescimento e uma organização na empresa. Mas eu não quero abandonar essa coisa que eu gosto pra caramba também, que é estar no consultório, é estar atendendo. Então hoje eu estou eu tenho uma sobreposiçãozinha ali, mas eu estou tentando fazer as duas coisas, ou eu estou fazendo as duas coisas aí dentro de um equilíbrio. Mas, Marcelo, a primeira vez que eu tive a oportunidade de conhecer fisicamente o Vida Pets, acho que faz, não sei, talvez tenha sido no começo do curso, do primeiro módulo do PDG, que é onde você talvez nem teve tanto contato ainda com os assuntos da gestão. E eu lembro que tinha um quadro ali dentro do Vida Pets Cascavel, onde se estabelecia como meta, como visão, né, ter uma quantidade, eu não vou falar um número aqui, mas uma quantidade muito grande de unidades hospitalares do Vida Pets. Ou seja, lá atrás você já tinha um sonho grande. Pode ser que tenha adaptado, né, tenha ajustado alguns paradigmas do ponto de vista de gestão, mas você já sonhava grande lá atrás, né, Marcelo? Por que o seu sonho era tão grande assim, Marcelo, lá de trás? Pô, Renato, era 10 unidades que estavam no quadro. Pode falar, não tem problema, né? Mas é porque no formato que a gente tinha essa visão, nem é tanto. 10 unidades nem é tanto. Pergunta para o Gustavo, do Mundo à Parte, se 10 unidades é muito, né? Hoje ele está com mais de 150 unidades, se eu não me engano, né? Então, dentro do formato que a gente estava tendo ali, o planejamento do negócio, não eram tantas. E não eram tantas, tanto é que essa visão era para 2025. E a gente chegou a 8 empresas, 8 CNPJs, 8 unidades em 2022. Começo de 2023 a gente tinha 8. Na verdade, foi uma readequação até dentro das nossas necessidades, até dentro daquilo que a gente queria. Tiveram algumas coisas que começaram, entre aspas, a me incomodar, né? Como gestor, e você tendo unidades, inclusive, fora da cidade e tudo mais, você começa a ficar um pouquinho mais afastado de algumas coisas. E eu achei uma necessidade de voltar, né? De estar um pouquinho mais perto, até porque a gente é bem novo. Você comentou no começo da nossa conversa, você falou dessa coisa que a Vida Pets tem do marketing, da divulgação e tudo mais. Eu acho que isso é muito, Renato, porque a gente tem que correr atrás. Eu estou jogando um jogo, eu gosto de pensar que eu estou jogando um jogo junto com quem tem hospital há 20, 30, 50 anos, sabe? Olha o Thomas aí, obrigado, Thomas. Thomas também é fera, adoro conversar com ele. Então eu estou jogando um jogo de quem tem hospital há 3 vezes mais tempo do que eu. Então eu acho que eu tenho uma necessidade de, talvez, inovar dentro dessa área, que eu estou correndo atrás desses caras, né? No começo eu achava que eu estava correndo atrás aqui, né? Aqui dentro da cidade e tudo mais. Mas conhecendo essa galera, andando com essa galera, a gente vê coisa muito legal, coisa muito evoluída dentro da veterinária, e aí você começa a ter que correr atrás, né? Só do ponto de vista de seguir as redes sociais do Vida Pets, do Marcelo, da equipe dele, você já consegue ter pelo menos umas 3 ideias novas por dia, né? Eu acho que assim, é muito interessante, Marcelo, a forma como vocês pensam em se expor, né? E existe até uma certa
forma estruturada de se expor, né? Então, só nesse aspecto já é bastante diferente, bastante inovador, né? Uma Uhum. coisa que eu sei que o Vida Pets fez muito legal, em vários aspectos muito legal, foi de colocar a foto, né, de diferentes veterinários naqueles relógios que ficam no meio das avenidas principais, né, Aham. expondo ali ou uma especialidade, expondo um pouco do Vida Pets, colocando a foto do veterinário. E se a gente for pensar assim nos ganhos institucionais, né, primeiro que tem o ganho institucional de expor diferente o Vida Pets para a sociedade local, mas também Uhum. expor a equipe, né? Expor o que cada membro da equipe faz. Então, isso já é uma forma diferente. Isso é uma ideia. Se Uhum. você seguir as redes sociais do Vida Pets, você vai ter 3 novas ideias por dia, né? E eles Legal, usam obrigado. intensamente as redes sociais para se expor, né? Então, mas antes de você comentar sobre o totem, né, Aham. no meio da avenida e tudo mais, eu vou colocar a primeira pergunta aqui para ti, Marcelo, que é a seguinte: por que você se candidatou ao prêmio? Então, Renato, foi meio. Eu meio que caí de paraquedas nesse formato do negócio. Eu comentei contigo esses dias atrás. O que acontece é o seguinte: o prêmio Marcelo Verlenge mudou um pouco de formato. Eu não sabia dessa mudança de formato necessariamente, tá? Então, no passado, acho que no ano passado, o prêmio era um pouquinho diferente, né? Então você tinha que se inscrever. A partir da inscrição, você tinha toda uma documentação necessária para você entrar no prêmio. E alguns questionários, tinha que gravar vídeo, tinha toda uma burocracia. E o meu querido amigo, grande gestor, o Felipe, né, do Hospital Veterinário de São Paulo, ele foi o ganhador do prêmio, né, no ano passado ou no ano retrasado, não estou lembrado, acho que foi no retrasado. E ele que me falou, eu estive em São Paulo, fui visitar ele e tudo mais, e aí a gente estava conversando e ele falou, pô, cara, foi muito legal, foi uma divulgação legal também, um reconhecimento muito legal para mim e tal, você devia se candidatar, você devia entrar lá e tal, documentação assim, assado. Eu fui atrás, eu peguei o edital e eu até passei para o pessoal da gestão aqui do hospital e eu falei, ó, vamos separar essa documentação e tudo mais, que quando abrir as inscrições a gente pode se inscrever. E nada de abrir inscrição, na de inscrição fui falar com a Gabi comentou. Ela falou, não, Marcelo, vai abrir semana que vem e tal. Eu falei, não, show de bola. Peguei na outra semana, mandei mensagem para ela, falei, Gabi, como que eu faço tal para enviar os documentos? Ele falou, não, a tua indicação foi feita já junto com o pessoal, tá homologada, tudo. Falei, tá, e o que eu preciso fazer mais? Ela, nada. Aí eu falei, tá bom. Achei meio estranho, mas falei, tá bom. De repente eu vi o anúncio já daí com o meu nome, o nome de uma galera, até não é nem a categoria que o Felipe ganhou, então tiveram algumas mudanças ali, a gente acabou caindo aí de paraquedas, mas muito, muito legal a forma que foi. Mas vamos pensar o seguinte: bom, você já calçou as sandálias do prêmio. Bom, tô nele, Sim, né? sim, É, E aí, se você pensar o seguinte, bom, então por que se manter diante do prêmio? Por que isso faz sentido para ti, Marcelo? Uhum. Bom, Renato, é uma forma de você estar. Porque não é um reconhecimento só. Eu entendo que o prêmio é uma questão ali de gestor, né, inovador e tudo mais, mas é um reconhecimento que vem para toda uma equipe. Então você comentou dessa coisa por exemplo, várias coisas que você falou aí, eu fiquei pensando aqui. Ah, pô, vocês têm um marketing muito legal, o digital e tal. Isso não é de forma nenhuma só o Marcelo, né? A gente tem várias pessoas aqui dentro tendo ideias muito legais. A gente tem uma agência super parceira, né? Que faz tudo junto com a gente, que compra essas nossas ideias e que dá muitas ideias legais para a gente estar fazendo. Você falou do negócio dos totens.
não eram nem só esses totens, que aqui a gente chama de MUP, né? Mas outdoor também a gente tinha. Ó, a Max que tá batendo palminha ali, ela é da nossa agência, cara. É graças a eles que a gente chega e fala, viu, vamos fazer tal coisa? Pô, vamos, sabe? Super parceiros. Aí a gente fez esses totens, esses MUPs e outdoor, que é uma forma de reconhecer também a nossa equipe. Né? A Vida Pets não é só o Marcelo, está longe de ser só o Marcelo. Né? Se a gente não tivesse a Jéssica aqui na Odonto, não tivesse a Fernanda na parte de felinos, no ultrassom, não tivesse o Renato na cirurgia, pô, toda essa galera que infelizmente não consigo citar todo mundo aqui, não funcionaria. Então foi uma forma de reconhecer essa galera, e aí depois a gente viu também que foi muito legal que a gente acabou sendo divulgado para diferentes núcleos, né? Porque as pessoas que me conhecem não são necessariamente as mesmas pessoas que conhecem a doutora Gabriele. E aí, quando a Gabriele saiu lá no Totem e ela tirou foto e ela postou, os amigos dela viram, a gente acabou pegando mais uma galera. Então foi muito legal. Então eu acho que está no prêmio, está concorrendo ao prêmio e principalmente está concorrendo junto com essa galera que eu admiro pra caramba, né? Rabelo, Giran, Bruno, né? São todos que estão, o Roberto Fecchio. Cara, pensa um pouco, eu sou... tenho hospital faz 7 anos, estou aqui no interior do Paraná e tá junto com essa galera é muito orgulho para mim e óbvio que para o hospital e para nossa equipe, né? Mas, Marcelo, vamos tentar não enxergar quem está concorrendo ao plano, ao prêmio, mas tentar enxergar nos atributos, nos pilares, nos pontos fortes da qual você conduz o dia a dia. A Maximiliane entrou aqui na nossa live, é isso, né? Assim, uma coisa que talvez seja bastante interessante, né, Marcelo? Você tem talvez a forma de pensar em construir um modelo de negócio que tenha bastante exposição, né, uma exposição bastante pública, mas ao mesmo tempo, de alguma forma, consegue fidelizar muito bem os colaboradores, a equipe, inclusive os parceiros. E aí eu vou usar o exemplo da Maximiliane. Né? Uma vez a gente precisou cotar uma agência para uma empresa do segmento veterinário, longe de Cascavel, é quase que em Pequim, na China, quase que isso. E ela nem perguntou qual é o trabalho. Sabe qual que foi a primeira resposta que ela deu? Nós não podemos atender mais ninguém do segmento veterinário porque a gente tem uma fidelidade com o Vida Pets, a gente trabalha só para eles, né? E se você for pensar assim, inclusive nessa fidelidade, né, a um fornecedor muito bem amarrado ao modelo de negócio, isso de alguma forma é construído a partir do que você estabelece no dia a dia, né? Então, por que que uma parte da equipe, uma parte dos fornecedores, uma parte desses stakeholders estão tão bem alinhados e amarrados com o Vida Pets? E com certeza não é pagar rios de dinheiro, mas é uma fidelidade. Por que que isso acontece, Marcelo, na sua percepção, na sua opinião, Marcelo? Por exemplo, né, nessa questão que você falou, logicamente, da nossa agência, né, da WMCom e das conversas que teve com a Max, isso diz tanto sobre eles quanto sobre mim, né? Eles também são muito parceiros e levam muito a sério a nossa parceria, né? Mas eu acho que a gente cria muito serviço e serviço diferenciado. Então, eu gosto de pensar em a gente fazer uma certa criação de valor, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, dos médicos veterinários, dos prestadores de serviço que estão aqui dentro do hospital, a gente sempre tentou ser muito aberto para o crescimento dessa galera aqui dentro, né? Então, o cara que ele entra como médico veterinário, como clínico geral, como plantonista e tudo mais, por exemplo, uma das coisas, a gente tenta não ter médico veterinário só plantonista, né? A gente gosta de ter ele numa escala onde ele faça o plantão, mas que ele também possa estar trabalhando de dia, onde ele pode se sentir visto
enxergado, evoluindo, convivendo com a equipe toda, né? E a partir daí, a gente se abre muito para que essa pessoa possa agregar serviços para ela, né? Então, por exemplo, nós temos o Dr. Renato aqui, que é o nosso cirurgião, e ele agregou, por exemplo, serviço de endoscopia, né? Então, ele comprou o endoscópio, ele colocou aqui dentro, ele colocou o valor dele para estar fazendo isso, e a gente faz aqui dentro do hospital em parceria. Nós temos outros médicos veterinários que, por exemplo, foram se especializar na parte de imagem, né? E beleza, você está aqui dentro, você está com a gente, pô, todos os exames de imagem são teus, pode fazer. Pô, eu agora com essa minha especialização, com essa minha pós-graduação, eu vou começar a fazer laudo de raio-x e tal. Cara, todos os nossos laudos de raio-x são teus, pode fazer. Então eu acho que possibilitar esse crescimento, né, e essa evolução para essa galera que acaba fazendo, então, esse pessoal ficar mais amarrado, né, à nossa cultura e ao que a gente quer no futuro, tá? Isso é muito legal, Marcelo, essa forma de pensar, né? Essa forma de agir, tanto envolvendo a forma de expor publicamente a empresa, e sempre existe uma elegância, existe até o fato, né, do Vida Pets, durante um tempo, estar dentro de um shopping center, usufruir de um espaço. Então, é bem estruturado essa forma de pensar marketing. Mas, ao mesmo tempo, né, é bem interessante essa forma de pensar em como você trabalha os seus stakeholders, né, para ficarem realmente bem amarrados aí com você, inclusive os colaboradores, parceiros, etc. Então, vamos pensar o seguinte: o Marcelo Morato, ele pensa o negócio e na condução do negócio de uma forma bem diferente, né? E aí a terceira pergunta é o seguinte, Marcelo: por que a medicina veterinária carece de líderes que pensam semelhante ao que você pensa, Marcelo? Eu acho que a medicina veterinária, quando a gente fala no geral, né? Vamos sair do nosso mundinho. E quando eu digo nosso mundinho, é a BHV, né? Onde a gente convive ali com 50, 60 gestores dos maiores hospitais do Brasil e gente completamente diferenciada. Vamos falar de medicina veterinária. A medicina veterinária, ela carece de gestores, né? Nós temos um mercado muito grande, logicamente, mas que está disperso, né? São empresas ali, CNPJs, que tem uma unidade só, e onde nessa unidade o cara está preso à parte prática e à parte de gestão. E aí, obviamente, se o cara tem um paciente, se ele tem um cliente para ser atendido, não dá para ele simplesmente negar esse atendimento, porque ele está, nesse momento, fazendo algum planejamento, porque ele está pensando na parte comercial, porque ele está pensando no marketing. Então, ele vai ficar preso naquilo ali. Então, eu acho que a medicina veterinária, ela carece de gestão. Tá? A gente está com esse mercado muito polvilhado, e sem essa gestão, a gente fica muito suscetível. Tá? Suscetível ao quê? A gente fica suscetível a grandes grupos, grandes empresas que estão vindo. A gente fica suscetível a planos de saúde, por exemplo, que a gente também está tendo um estouro dentro da medicina veterinária, de planos de saúde. A gente fica suscetível até a políticas públicas, a outras pessoas decidindo coisa por nós. Né? Nós temos literalmente nas cidades, no geral, bancada animal, bancada do bem-estar animal e tudo mais. E essa galera está criando leis e às vezes a gente não está sendo ouvido. E a gente tem muito a contribuir, né? A gente tem muitas ideias boas para estar contribuindo nisso. Então eu acho que a gente carece não só de líderes. Líderes vai ser um segundo passo, ou um líder inovador, né? Um gestor inovador vai ser um segundo passo. A gente ainda carece de gestores dentro da medicina veterinária. Mas sabe, Marcelo, eu penso que gestão é atingir objetivos, né? Gestão é o meio pelo qual vão ser feitas as coisas para atingir objetivos. É bem provável que talvez o grande gap seja em pessoas que sonham com objetivos mais significativos, né? Porque
para quem, vamos dizer assim, para quem não consegue organizar muito bem a sua administração, aos trancos e barrancos vai evoluindo. Por quê? Porque o objetivo da pessoa é realmente grande, é consistente, é realmente no sentido de expandir, Uhum. né? E aí, assim, então, se a gente for pensar friamente, talvez o Marcelo ele seja um cara com objetivos muito fortes, muito significativos. Então, o objetivo é diferente, né? A forma como vocês pensam é diferente. E aí que eu emendo para a quarta pergunta, Marcelo, que é o seguinte: como que é o seu autoaprimoramento pessoal, individual, para continuar sendo uma pessoa inovadora, um gestor que busca inovação? Como é que é o seu autoexercício, Marcelo? Tá, eu acho que isso como eu disse, isso é muito pautado ou muito baseado numa necessidade, tá? Então eu diria para você que entre a cenoura e chicote, isso tem mais a ver com o chicote do que com a cenoura, tá? Por quê? Porque eu tenho que correr atrás, eu sou novo, aqui na minha cidade já tinham muitos estabelecimentos veterinários, gente muito mais antiga que eu, então eu tive que correr. E aí a hora que talvez eu estava num momento assim bom, no sentido bem reconhecido na cidade, uma empresa já top of mind e tudo mais, daí eu saí daqui de Cascavel e eu fui para São Paulo, eu fui para Curitiba, eu fui conhecer ou fui conviver com o Roberto, né, do Santa Mônica, com o Marcelos da Clinivete, né, fui conviver com os Verlenja, fui conviver com o Fábio, com o Paulo Corte, com o Fábio Magalhães lá de Joinville, com o João Buque. Pô, aí você mais ainda tem que ralar, tem que correr atrás. Eu acho que foi muito disso. Mas e essa necessidade vem também de uma questão, de uma ansiedade produtiva que eu tenho, tá, Renato? Então, quando as coisas acontecem, ou quando as coisas aconteciam, acontecem ainda, tá? Quando eu vejo alguém fazendo alguma coisa que eu acho legal, que eu acho inovador, e que eu podia ter feito, isso me incomoda muito, tá? Isso me incomoda pra caramba, tá? Porque eu fico pensando, pô, mas por que não fui eu que fiz? Eu devia ter feito aquilo. Eu devia ter estado naquele evento. Eu devia ter sido convidado para ser parceiro daquele negócio. Só que aí, obviamente, eu não fico me lamentando com isso. No outro dia, o que a gente faz? A gente senta e a gente vai trabalhar. A gente vai atrás, então, de fazer alguma coisa, de fazer um evento, de estar dentro de um evento ou de uma ação, né? Para estar sendo reconhecido e para continuar sempre ali à frente das coisas, né? Então, eu acho que tem muito a ver com isso. Eu acabo me mantendo devido a essa necessidade, tanto de correr atrás, mas também dessa ansiedade aí produtiva que eu tenho. E aí, falando de uma forma mais técnica, né? Eu, na minha vida toda, literalmente na minha vida toda, tá? Só teve um ano que eu não oficialmente estava estudando. Oficialmente, eu quero dizer que eu não estava matriculado em algum curso, tá? Porque, obviamente, desde sempre estudando lá, entrei na faculdade, eu saí da faculdade, eu fiz aperfeiçoamento em oncologia, comecei a pós-graduação em clínica e cirurgia de pequenos animais, emendei para pós-graduação em oncologia, né, de cães e gatos, terminei essa pós-graduação de oncologia, comecei o mestrado, terminei o mestrado, comecei a pós-graduação da Dom Cabral, aí que fiquei um ano parado, até pelo nascimento do meu filho, pandemia, não tinha mais muita coisa, mas ainda fazendo, né, algumas coisas, alguns cursos e tudo mais, mas nada muito oficial, e agora no módulo avançado aí da Dom Cabral. Então, não só não parei de estudar, mas eu também saí do meu círculo, né? Isso também foi bem importante para conseguir se manter atualizado aí dentro das novidades ou do que tem que ser feito dentro da medicina veterinária. Então, constantemente você está conectado aí para saber as novidades que o pessoal vem fazendo dentro e fora da sua região, sempre buscando novidades para Uhum. tentar viabilizar isso dentro do Vida Pets. É isso que você faz, né, Marcelo? E não só dentro e fora da cidade, tá? Fora do país também. Então eu sigo um monte de lugar, de hospital, de clínica, de animal hospital, né?
nos Estados Unidos, no Canadá, em Portugal, na Austrália. Sabe o que é engraçado? Eles não estão fazendo as coisas que nós estamos fazendo. Tá? Aqui no Brasil, cara, a galera é muito boa. É muito boa, tá? E aí se eu for falar de mim, né? Estou aqui no Paraná, por exemplo, cara, eu tô pertinho entre aspas, mas estou pertinho do Marcelos, da Clinivete. Você quer lugar melhor para você aprender alguma coisa ou para você se espelhar, ou pessoa melhor, se a gente for falar, né? Do que o Marcelos ali. Então, estou sempre de olho nessa galera, no que eles estão fazendo. Também não estou na mesma fase, no mesmo momento, obviamente. Né? Muita coisa do que eu faço, eles já saíram, não só ele, né? Mas toda essa galera que a gente citou aqui hoje, já saíram dessa fase, eles já não têm essa necessidade. Então, hoje eu estou tentando também balizar muito esse momento que eu estou. Né? E o tempo que leva aí para a gente chegar em alguns patamares. Tá? Marcelo, você acha que essa sua constante busca, né, essa constante busca, ela estimula de que forma, na sua percepção, né, a sua equipe e também estimula os seus clientes? Assim, qual que é a sua percepção em relação à sua atitude de perseguir, buscar, e como é que você acha que isso estimula clientes e colaboradores também, Marcelo? Então, a gente dividindo isso, falando de colaboradores, eu espero que seja por eles vendo que a gente está indo a algum lugar. Né? A gente não está aqui só para fazer a mesma coisa que a gente está fazendo e para não evoluir. Então, que eles vejam e que eles sintam que se tem uma nova ideia, se tem uma novidade, se tem alguma coisa para crescer, se tem alguma coisa para evoluir, nós vamos evoluir. Sempre com muito capricho, e quando eu falo de capricho eu quero dizer fazendo o nosso melhor com o que a gente tem, tá? Para daí poder fazer melhor quando a gente tiver mais, né? Mas que eles vejam, eu espero que seja por eles verem isso, a possibilidade de evolução e de que nós somos uma empresa que não está parada. Tá? A gente é uma empresa que está em constante evolução, em constante mudança, a gente tem novidade o tempo todo. Hoje a gente está abrindo uma unidade, hoje a gente está mudando essa unidade, hoje a gente está agregando um serviço, hoje a gente está melhorando esse serviço, né? Mas sempre está acontecendo alguma coisa. Quando a gente fala dos clientes, eu acho que os clientes, cada vez mais, eles querem conhecer o médico veterinário deles. E ele quer que esse médico veterinário esteja atualizado e que esse médico veterinário esteja envolvido também, né? Então, a gente está envolvido na BHV, no núcleo de negócios PET, por exemplo, que a gente tem agora aqui em Cascavel, que a gente fundou, não só eu, mas vários médicos veterinários aqui estamos fazendo parte, e outras pessoas também que não são médicos veterinários, né, farmacêuticos, químicos, mas que estão dentro dos negócios PET. Eu acho que para o cliente vê isso com bons olhos, tá? Ele vê que é uma pessoa que está se atualizando e que está vivendo a medicina veterinária. O cliente, ele quer sim o médico veterinário que está no outdoor, ele quer o médico veterinário que está aparecendo na TV, né? Ele não quer ficar sendo atendido cada vez por um médico veterinário diferente, ou ele quer ver o médico veterinário e reconhecer ele. Então, às vezes, é uma pessoa que estava até agora há pouco fazendo só plantão ou fazendo um horário um pouquinho diferenciado, mas ele já viu. Ele viu na rede social, ele viu no Instagram, ele viu no outdoor, ele viu na televisão, ele viu num panfleto, né, em algum informativo que a gente fez, ele viu em algum evento que a gente estava, o cara veio me cumprimentar, mas eu estava junto com esse veterinário, e esse reconhecimento ajuda muito na credibilidade. Então, eu acho que é muito bem visto tudo isso pelo nosso tutor. Esse negócio de ficar escondidinho não é comigo, tá? Então, eu acho que a gente tem sim que se mostrar. Teu áudio está desligado, Renato. Eu estava tentando fazer a leitura labial agora para o pessoal aqui, mas brincadeira. Acho que foi uma excelente oportunidade, né, para a gente conhecer um pouco mais da forma como o Marcelo ele pensa, como é que ele age. Tem realmente muita coisa que o Vida Pets é uma empresa jovem, mas ela se movimenta muito, assim, muito sistematicamente, muito frequentemente
perseguindo coisas novas, né? Fazer coisas novas, fazer aquilo que parece interessante para os clientes, mas fazem o tempo todo, perseguem isso. Então, realmente é uma forma de pensar inovadora, uma forma de agir com inovação. E eu acho que, independente, né, com quem você está concorrendo, independente disso, porque o espírito realmente outra coisa, né, Marcelo? Mas eu acho que realmente vale muito a pena para quem pensa em como modelar o seu negócio, em como expor o seu negócio, seguir o Vida Pets, conhecer mais a respeito do Vida Pets, porque realmente é muito consistente a forma de realmente a forma como estão construindo a reputação, a imagem pública. Isso realmente ajuda a encurtar um pouco mais esse tempo de maturação do negócio, né, Marcelo? Acho que essa que é a grande lição, né, Marcelo? Fico muito feliz, Renato. Fico muito agradecido. Eu sei o quanto você conhece, né, sobre o ramo, as empresas que você acompanha, outros hospitais que você acompanha. Então, as palavras aí que você diz me deixam muito feliz, né? É um reconhecimento muito grande para mim, para a nossa equipe, para o que a gente faz. E eu gosto sim de acreditar que a gente está construindo uma coisa muito legal, uma coisa que ainda vai ser muito maior e mais consistente. Então, fico muito feliz. Muito obrigado, viu, Renato? Muito legal, Marcelo. Bom, essa nossa entrevista ela vai ficar no ar durante 24 horas no Instagram. Depois disso, ele vai partir para o YouTube para ficar de mais fácil acesso aos associados da BHV. As votações vão até o dia 14 de agosto, né? Então, realmente, assistam na íntegra esse vídeo para quem não conseguiu assistir. Siga as redes sociais do Vida Pets, aprenda um pouco, né, como o Marcelo, a equipe, o Vida Pets pensa realmente nas novidades que eles estão lançando aí o tempo todo, porque é um forte candidato e queria agradecer aí a gentileza, o seu tempo, a disposição. E é isso aí, Marcelão, tá bom? Muito obrigado. Obrigadão, Renato. Sempre à disposição aí para o que você precisar. Você sabe que você está em casa aqui também. E vamos lá, vamos estar lá, né, na PetVet agora na semana que vem já. Então quem puder, vá lá, nós vamos ter a sala da BHV, tudo vai estar muito legal, um painel show de bola, né? E depois na convenção também que a gente tem em outubro. Então o pessoal que não conhece da BHV, do que a gente está fazendo também, comece a se informar, vem perguntar aí para a gente, que a gente está trabalhando bastante pela medicina veterinária, tá? Muito obrigado. Obrigado para todo Renatão, mundo que assistiu e bom descanso para você e para sua família, Marcelão. Tá valeu. bom? Obrigado. Você também. Obrigado a todo mundo que assistiu e todo mundo que vem assistir aí. A gente está sempre à disposição também. Um abraço. Obrigado. Tchau, tchau. Até Tchau, mais. tchau, Tchau, tchau. Marcelão.